Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra. Não é tão popular, mas é sempre bíblica. É uma palavra de confronto, mas falo-a respeitosamente. Ao falar eu penso, quem é o lambari para falar dos tubarões? Mas é só quem vê de fora. Quem enxerga de fora tem uma percepção talvez um pouquinho diferente. Vamos lá. Mateus 14,14 diz: e Jesus saindo viu. Às vezes a gente precisa sair para ver. Por vezes nós estamos envoltos, principalmente aqueles das lides pastorais. É um que chora, é um que vai, é um que vem, é um que se entristece, é um que fala o que não deve, é outro que ouve diferentemente daquilo que foi falado. Então, nessas guerras, e tem questões financeiras que também, né, são preocupações, e outras questões, é ameaça daqui, ameaça de lá, e concorrentes e pseudos concorrentes que concorrem. Então, é complicado. Nós ficamos muitas vezes como Moisés, ali alimentando o rebanho, e esquecemos de que há uma chama, de que há uma sarça por detrás, que nos chama, que nos convoca. Há um Deus que nos chama para si. A Bíblia diz-nos e ensina-nos, dizendo a Abraão, Gênesis 12, sai da tua terra. Gênesis 15, sai da tenda, olha para fora. Quer dizer, olha um pouquinho para além. Para além. Senão a gente fica muito aqui na nossa caixinha, preso. Tudo isso para dizer-lhes que eu acabei de conversar com alguém agora, que obviamente que eu vou guardar de uma maneira restritiva, eu vou guardar, né, até para que a pessoa tenha a sua devida privacidade. Então eu vou guardar a identidade da mesma. Mas esse alguém é de uma parte do país, de uma região, e ela veio aqui para a nossa região. Chegando na nossa região, ela estava comentando que não apenas a cultura da cidade é diferente, mas até mesmo a cultura da igreja. Desde liturgia, vida e obra, prática, costumes e outros mais. Então a minha fala veio justamente para isso. Para você, querido pastor, não entenda-me de outro modo. Para você, querido obreiro, fazer a lá Jesus, sair um pouquinho, olhar um pouquinho. Eu sei, você corre demais, eu sei disso tudo. É tão difícil cuidar da minha vida, né? Da minha vida, da minha esposa, da minha filha, ser cuidado também por elas e vice-versa. Imagine ainda no caso do pastorio, das lides ministeriais, das suas preocupações. Por vezes a gente cuida mais da casa do outro do que da nossa casa. E se eu cuidar da minha casa, posso ser entendido como egocêntrico, como alguém que olha só para si mesmo e si mesmado, um ostracista, que não olha em redor, um egoísta. Então é complicado. Posso cair no erro de cuidar da mulher do outro e esquecer de cuidar da minha, de cuidar do filho do outro e esquecer de cuidar do meu. Pode acontecer isso. Sempre tendo em mente, a grama do vizinho é mais verde porque ela é sintética. Ela não é natural, é o que se desenha. Mas a minha questão é, não é melhor tomar esse conselho de Jesus, essa via de regra de Jesus, dar uma voltinha em outra igreja, em outra cidade, dialogar com outro pastor, pegar as experiências, aprender com erros e acertos, porque todos nós erramos e acertamos. Então essa pessoa estava dizendo-me, olha lá, é assim, funciona assim, o pessoal é mais caloroso, né? Tá mais junto, liga, pergunta, vai atrás. Então a minha palavra é essa, dê uma olhadinha em redor. Por quê? Nós somos, ou eu sou pelo menos, oriundo da cidade de Laguna e sou aqui do estado de Santa Catarina. O nosso estado está recebendo uma migração enorme. Nossos vizinhos, nossos irmãos gaúchos, a qual nós temos um carinho muito especial. Uma por eu ser casado com uma gaúcha e, consequentemente, isso, né, me deu mais acesso e me dá mais convivência com esses.
E outro porque eu morei no estado do Rio Grande do Sul e eu fui muito bem cuidado, fiz amigos, fiz irmãos. Então foi um dos melhores momentos da minha vida. E também estou sempre pregando ali. Os irmãos gaúchos sempre abriram a porta para o nosso ministério e a gente é muito grato por isso. Então, além dos irmãos gaúchos, nós temos recebido paranaenses, nós temos recebido os paulistas, cariocas, piauenses, pernambucanos, baianos, cearenses, né? Nós temos recebido os venezuelanos, peruanos, chilenos, haitianos. São todos nossos irmãos em Cristo. Não é simples, eles vêm com as culturas, eles vêm da onde eles estavam inseridos. Chegando aqui no nosso estado, lá fora, no mundo sem Deus, se diz o quê? Quando eu visito a casa de alguém, eu preciso adequar-me à cultura desse, eu preciso aculturar-me a esse, e não esse a mim. Isso é lá fora. Mas aqui dentro, onde se lida com gente, onde se lida com vida, eu acho que a gente não vai mudar a nossa cultura em detrimento, liturgia e coisa do tipo, de quem está vindo de fora, né, simplesmente para agradar quem está lá e deixando quem está cá. Isso é um extremo. Não podemos cair em nenhum dos dois extremos. Mas a gente precisa pelo menos entender como é que funciona lá. Porque são vidas, são gente. Eles já têm seus corações doloridos, porque vieram de outra região, em busca de uma nova vida, de uma nova oportunidade. Eu sei. Tem gente falando besteira, sempre tem. Tem gente que vem de fora falando mal do nosso estado, é um problema sério. Tem gente do nosso estado, isso é xenofobia, que acaba tratando mal A, B ou C, porque teve contrato com D, E e F, e o indivíduo lá, uma experiência particular, pessoal, pensou uma situação aqui. Não, isso é um crime, gente. Isso é um crime. Pessoas boas e ruins tem em todas as cidades e estados. Pessoas que optam pelo trabalho e pessoas que optam pela ociosidade tem em todos os estados. Então não rotulize, não caia nessa rotulação. Entenda questões geográficas, questões históricas. Eu tenho uma fala e eu quero que os meus irmãos gaúchos, rio-grandenses, não entendam de outro modo. Eu tenho uma fala que eu digo há muito tempo, até porque eu morei lá. Eu digo que o gaúcho ele tem hábitos noturnos. E é verdade. No Rio Grande do Sul, anda-se muito menos de moto, do que em outros estados do país. Por quê? Olha, é muito simples. É um dos estados mais frios. Agora estou falando de frieza, né, geoclimática. Então, climaticamente, é um estado frio. E aqui em Santa Catarina se anda muito mais de moto no verão do que no inverno. Moramos em um país tropical. Então, pelo mesmo motivo, eu vejo que os gaúchos, né, nossos irmãos rio-grandenses, têm hábitos noturnos. Então, eles dormem mais tarde. Os cultos começam mais tarde. Consequentemente, acordarão mais tarde. Então, não é porque são preguiçosos que acordam mais tarde. E eu não estou falando de um todo, estou falando de algumas regiões. É porque dormem mais tarde. Consequentemente, acordarão mais tarde. Lógico que isso não se aplica a toda a realidade de um todo. É um estado enorme, é um estado que é maior do que muitos países. Mas eu peguei um exemplo para dizer-lhes o quê? Eles vêm, ou esse pessoal vem dessa cultura. Então cria-se hábitos alimentícios, gastronômicos, ciclos sociais, criam tudo isso justamente porque estão aculturado, a sua cultura, o seu ciclo de amizade, de convivência. E agora você, querido pastor, querido amigo, querido irmão, que vai receber uma família vinda do Rio Grande do Sul, vindo do Paraná, da Bahia, seja onde quer que seja, Rio Grande do Norte, outros mais. Eu sei que você precisa ter essa delicadeza e essa compreensão, esse entendimento de que são pessoas diferentes, que vêm com costumes, com hábitos diferentes. E que talvez a diferença desses hábitos possa somar na sua igreja. Musicalmente falando, com respeito a todos os demais estados, mas eu não conheço nenhum estado que musicalmente falando se compara ao Rio Grande do Sul.
É o estado dos corais, é o estado das vozes, é o estado da música, é um estado onde pouco vale-se do playback, mais usa-se realmente o instrumental. Goiás, por exemplo, as melhores duplas, isso não é à toa, isso não é em vão. Já outros estados já tem outro estilo musical. E eu acho que tudo isso deve ser respeitado e encaixado. As nossas diferenças, quando bem lidadas com elas, elas não nos distinguem apenas. Elas não apenas nos distinguem, elas não apenas nos diferenciam, elas também podem nos completar. O que elas não podem fazer é nos distanciar. A gente precisa manter essa proximidade, entendendo que nós somos um corpo misto, cujo Cristo Jesus é a cabeça. Esse dedo é diferente desse, mas ambos os dedos estão conectados às suas devidas mãos. Essa mão é diferente dessa, mas ambas estão conectados ao seu braço e antebraço. Esse braço e antebraço é diferente desse, mas ambos estão conectados a um tronco. E todos estes membros obedecem a um cabeça, que é Cristo. E a cabeça sabe, eu como sou destro, que eu tenho habilidade com essas mãos que não terei com estas. A cabeça sabe disso. Mas ela não manda cortar, amputar essa, porque essa não é essa. Porque essa não tem a força dessa. Ela entende, ela sabe, aqui é esquerda, aqui é direita, e eu sou destro. Todas têm as suas demais valias. Todas elas. Distintas, é verdade. Mas essas distinções podem ser unídonas e unissonamente, como se fosse uma única só peça, trabalhando para um só propósito. Assim, Deus será tributado, Deus será glorificado. E aquele irmão, aquela irmã, aquela família, aquela criança, que talvez está com dificuldade de adaptação num outro estado, num outro clima, longe da família, olha quantas dores, né? No outro local de emprego, enfim, tem as suas dificuldades. Que encontre em Cristo Jesus e na sua igreja, na noiva do noivo, que encontre lugar para descansar, repousar, serem aceitos e viverem em Deus, seus propósitos de Deus, para a glória de Deus e para a alegria deles. Então essa é a minha palavra em nome de Jesus. Não vim aqui dizer como é que você deve pastorear, como é que você deve arrebanhar. Só vim aqui te dizer que você tem esse compromisso também, essa incumbência. Como disse Jesus, chamarei outras ovelhas que não são do meu aprisco, mas se rendirão a Ele. E que bom, quanta gente boa vindo para o nosso estado crescendo, é mais gente circulando, é mais dinheiro, né? Mais fluxo de pessoas, e as nossas igrejas recebendo mais membros. Olha que bênção. Quantos membros nós perdemos por não fazermos essa aculturação? Entendendo que existem doutrinas que são transculturais. O costume não, mas a doutrina é transcultural. O evangelho é o mesmo para todas as gentes, mas todas as gentes não são as mesmas para esse mesmo evangelho. Pense nisso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.